Estamos de volta, mais um bloco aqui no nosso querido Transicast para vocês. Eu, Jade Nayade, estou aqui hoje acompanhada com os meus dois queridos convidados, né? Aqui ao meu lado tem o Cabo Chiquinho, né, Francisco Alves, que já esteve aqui conosco em alguns outros episódios. Estamos aqui também com ela, que trabalha com medicina alternativa, né, terapia alternativa, que abrange um leque muito grande de opções, de terapias, né, que às vezes a medicina tradicional não consegue atingir. Ela que é Gisele Aparecida Garbo. Gostaria que você desse um oi para os nossos telespectadores aqui. Boa tarde, tudo bem? E antes de darmos início ao nosso querido assunto, né, nosso tema que é bem extenso, eu gostaria muito de poder entregar, né, falar do nosso evento que teve na Academia de Ciências, Letras e Artes do Brasil, né, a nossa querida ACLAB, onde aconteceu o prêmio dos melhores do ano, né, que foi o Personalité do ano de 2023, onde eu, que sou embaixadora da paz, né, fui nomeada, também fui homenageada junto com os outros membros da academia, né, e foi um evento muito bonito, lá em Iracemápolis, né, na Associação Comercial. E eu gostaria de poder fazer a entrega agora dos convidados que não puderam estar presentes lá, que é a nossa querida Gisele e o nosso querido Cabo Francisco, né? E antes de passarmos as imagens, né, eu gostaria muito que vocês recebessem essa honraria, né? Começar pelas damas, que só um minutinho. Esse é o diploma, né, dos homenageados, né, ela não pôde estar presente também, assim como nosso querido Cabo Francisco Alves, e agora eu vou entregar a medalha e o diploma dele. Que agora o nosso querido Cabo Francisco Alves é o nosso comendador, e é uma honra ter vocês na nossa academia, é uma honra poder entregar esse título, né, essa homenagem para vocês, sendo embaixadora da paz, da causa LGBT, da causa trans, e provavelmente, né, a primeira acadêmica imortal trans do Brasil, né, porque eu acho que pelo menos não veio ao meu conhecimento nenhuma outra, né, mas que se eu for a primeira, que eu possa abrir muitas portas também para outras meninas, e que nossa academia possa crescer cada vez mais, né? Se puderem passar também um trechinho, né, do evento, né, das fotos, das homenagens, que foi muito interessante, foi muito gostoso, e foi um evento, assim, que me fez pensar muito na homenagem, né? Você homenagear as pessoas em vida, né? Que teve algumas nomeações também no nosso evento, né? Algumas pessoas foram nomeadas acadêmicos imortais também. E foi assim um evento muito legal. Até coloquei no meu Instagram aqui a minha foto, a minha faixa, minha medalha. Eu costumo brincar, né, com as pessoas que eu sou embaixadora da paz, né, apesar de ser um pouquinho briguenta na internet, né? Mas briguenta num sentido bom, porque a gente tem que lutar pela nossa causa. Se a gente não digo brigar no sentido de, né, violência, mas se a gente não erguer a nossa voz e não se impor, dificilmente as coisas mudam, não é? E hoje, agora que a gente falou dos prêmios, né, das homenagens, e falamos um pouquinho, demos um spoiler do evento, né? Ao final a gente vai passar mais um pouquinho, né, alguns trechos, fotos, para vocês ficarem por dentro, né, do que aconteceu. Eu gostaria muito de pedir para vocês curtirem, né, comentarem, compartilharem a nossa live, né, nosso podcast, a nossa transmissão, para que mais pessoas possam alcançar, né, porque o nosso Transcast é um podcast voltado para entretenimento, informação, cultura, arte e principalmente, né, conhecimento, levar conhecimento a vocês sobre diversidade, diversos assuntos de diversas áreas, de diversas profissões. E também falar, né, que quem quiser anunciar o nosso programa, se tornar nossos parceiros, né, nossos patrocinadores, a gente vai deixar o contato profissional aqui
para você estar entrando em contato, né, com a nossa diretoria, com a nossa parte de organização, né, para vocês entrarem em contato, para vocês falarem e para nós podermos anunciar os seus produtos, né, os seus estabelecimentos e assim fazer uma parceria muito linda. E agora vamos lá ao que interessa. Eu gostaria muito que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua história, como você começou nessa profissão, o que você sentiu no coração primeiro, deixa vir. Né? Bom, eu tô nessa área já há 15 anos, né? Comecei com a massagem clássica, né? Assim, relaxante e tal. E eu comecei a gostar dessa área, da parte da saúde, da medicina alternativa. Então, foi onde eu comecei a me aprofundar mais nos estudos, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz vários cursos, né, para ver o que eu realmente queria, qual era o meu dom. E eu gosto mais da parte voltada para a doença, tanto emocional, psicológico, entre outras, né? Então, eu acabei adquirindo esse dom e estudando sempre. Aperfeiçoando, aprimorando. Sim. E hoje em dia, assim, as doenças não param de evoluir, né? Então, você tem sempre que estar ali acompanhando a evolução, ver o que tem de novidade no mercado, né, voltada para essa área. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é a doença, ela não começa na mente, né, que você falou. Ela começa aqui na nossa psique, na nossa mente. E é legal, né, a opinião de um psicanalista que trabalha nessa área também, apesar de você ter dito, acho que um dia, que não é reconhecido pelo MEC, né, a psicanálise. É uma área que, assim, é uma pena, porque eu já faço psicanálise já tem 2 anos e meio, e eu consegui, vamos dizer, evoluir, né, conseguir tocar a minha vida, conseguir realizar minhas coisas graças a essa terapia, que eu tinha um pouco de preconceito também. Terapia é coisa de louco. Não é assim, gente. Não, todo mundo precisa. Eu queria a sua opinião sobre as doenças que se formam na psique, sob o ponto de vista de um profissional, de um terapeuta na área. Então, eu acho que tudo transpõe para o bem, né? Essas terapias alternativas, né? Como a própria psicanálise. Então, é um conjunto que está ali. Né? E as terapias holísticas também. Né? Sobre que eu, no consultório, eu procuro buscar e entender corpo e mente. Né? Mente sã, corpo sã. Né? Então, na psicanálise, a gente tem alguns conceitos. Por exemplo, a gente chama isso de vató, que é visão, audição, tato, olfato, paladar. São os 5 sentidos. Só interromper, tá ligado o seu microfone? Acho que aquela hora que escorregou, se você quiser falar um pouquinho mais perto. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Perfeito, melhorou. Então, eu estava dizendo, nós temos alguns conceitos. Por exemplo, os 5 pontos, audição, tato, olfato, paladar, visão. Por esses sentidos, nós absorvemos o mundo, né? E através desse mundo que a gente absorve, ele vai gerar alguns conflitos, alguns traumas, né? E aí, a partir daí, pode se transformar em doenças psicossomáticas. Foi o que aconteceu com o meu cabelo, porque eu passava por um grau de estresse na minha vida antes de mudar, antes de sair da minha casa, eu me estressava todos os dias. E eu cheguei a procurar, né, um dermatologista, procurei um cirurgião de transplante capilar, e assim, nenhum deles identificou alguma anomalia física, mas assim, toda vez que eu entrava no ápice do meu estresse, meu cabelo caía absurdamente. E depois de algumas meditações que você falou, né, que eu faço meditação no Yoga Mudra, gosto muito de Tantra, de Yoga. Eu faço aquela todos os dias e procurei essas alternativas, além da psicanálise. Meu cabelo voltou a crescer e eu tomava remédio assim, eu forrava mesmo de remédio, nada adiantava. Quando você está em homeostase, né, equilíbrio, tudo fica azul, né, inclusive a camisa. Então, essas medicinas, né, que são alternativas, a medicina convencional, ela vai sempre fazer a medicação, e nem sempre a medicação ela vai ajudar, né, aquela pessoa.
Em certos momentos, a gente vai ao médico, toma a medicação e ela extermina aquela causa, mas cria outras, né? Decorrência da própria química medicamentosa. Então, tanto a psicanálise como a medicina alternativa, eu acredito que é o grande caminho da humanidade futuramente. Já foi há algum tempo atrás, né? E agora eu acredito, as pessoas estão ficando mais linkadas a esse estilo de vida, né, de medicina alternativa, medicina holística, tem a medicina germânica que está despontando com uma força muito grande, né? Tem a homeopatia, né, também. Vai estar dentro dessa questão da naturopatia, né? Então é todo um conjunto para que o corpo viva bem. E você tem alguma área que você atue com mais, assim, afinco, que você é mais chegada, que você é mais, assim, que você se especializou mais? Porque na medicina a gente tem o cirurgião, dermatologista. Sim. Como eu falei, eu puxei mais para a área do emocional, do psicológico, porque como ele falou, se a mente está bem, o corpo está bem. E nem sempre as doenças que a gente tem, os problemas que a gente tem, ele é de causa, tipo assim, do corpo, do organismo. A maioria delas, elas são emocional, ela é psicológica, né? Então, a gente puxa mais para essa área mesmo, né? E eu sei que, assim, dentro da medicina alternativa existe muito aquele preconceito de, porque você tem que procurar um médico, você está, vamos dizer, contornando, você está floreando muito. Como é que foi para você essa parte? Na verdade é assim, o que acontece? É lógico que a gente tem que procurar uma ajuda médica quando preciso. Sim. Né? Só que eles vêm de uma maneira diferente, eles têm uma visão diferente de ver. Porque muita coisa eles não acreditam, depende do médico, depende do profissional, você entendeu? Então eles acham que assim, tudo é o medicamento. Só que não, a ajuda paliativa da medicina alternativa, ela contribui muito, você entendeu? Para a melhora do emocional, psicológico. Por quê? Você tem que resolver a causa do problema. O remédio ajuda? Ele ajuda. Só que se automaticamente o médico vê que você está bem e ele vai diminuindo a dosagem, ele vai tirando, seu problema vai continuar ali. Porque você não resolveu o seu problema. Você curou os sintomas. Exatamente, exatamente. Então eu falo assim, aonde atua a medicina alternativa? É na causa do problema. E às vezes nem sempre o problema é daquele ponto. Às vezes ele vem da infância, às vezes ele vem do nascimento, às vezes ele vem da gestação. Quando aquela mãe, geralmente, ela não queria, não desejava aquele bebê. Sim, e desejava que aquela gravidez fosse interrompida. Eu já vi muito esse tipo de caso. Você vai se deparar, às vezes, no consultório, como você também, eu acredito, com pessoas que têm medo, pânico, né, de entrar em elevador, pânico de entrar numa piscina, na água, pânico de dirigir. Então, tudo isso aí, muitas vezes, está relacionado com a gestação, né? Sim. Por exemplo, a bolsa estourou, né? A pessoa saiu da zona de conforto, né? Tanto quando você vai para a piscina, para a água, dá um pânico, porque foi abrupto. Eu tenho esse problema. Né? Foi abrupto. Se a piscina não bater mais do que aqui, eu começo a entrar em desespero. É lógico que são casos e casos, né? A gente Claro. não está generalizando aqui que todo mundo que estoura a bolsa vai ter esses traumas. Sim. Não, mas vai ter algum problema. Por exemplo, numa gestação, que essa criança ela está lá enrolada, o pescoço pelo umbigo, não é? Pelo cordão umbilical. Pelo cordão, ela vai ter problemas. Sim. Geralmente essas pessoas, quando você encosta a mão ou algum objeto próximo ao pescoço, ela tem um surto praticamente. Sim. Né? Não está ali em você encostar a mão, está na gestação que fora de uma forma diferenciada. Né? Então, por isso que às vezes na psicanálise, como a minha área é psicanálise clínica, né, você vê um todo, vê a coisa macro, aí você vai ter que voltar, fazer um relaxamento, baixar a onda cerebral, para ir voltar na linha do tempo. Sim. Né? E daí, a partir dali, você vem construindo. Como se fosse uma hipnose clínica. Isso. Aí você vem construindo aquelas sensações, vem diminuindo, até a pessoa, você falar e a pessoa não. Eu tinha um menino que eu atendia,
O menino fazia faculdade de engenharia e tal. E ele tinha perdido alguns estágios porque tinha que fazer exame, né? Tinha que tirar sangue. Aí ele tinha medo. E ele tinha medo de injeção, né? Então, nós fomos trabalhando, perdeu alguns empregos, estava sendo contratado por uma multinacional. Nossa, muito bom. Né? Um salário, o menino tinha o quê? 20 anos, 20 e poucos anos, né? Salário absurdo naquela época. E a gente foi trabalhando isso e tal. O que a gente chegou? Que quando ele era criança, brincava com os primos, e às vezes fazia alguma brincadeira que um ou outro chorava, e o avô pegou um cano de PVC e fez a forma de uma injeção, né? Então falou assim, se você não ficar quieto, eu vou te dar essa injeção. Criou um trauma. E o pior, que o avô brincando na brincadeira ali com eles tal, ele pôs uma ponte aguda na ponta desse cano e espetou as nádegas dessa criança. Nossa, Aí gente. ficou pior, né? Aí constatou mesmo o trauma. Então daí a gente foi trabalhando. Hoje ele nem está mais no Brasil. Essa empresa levou ele para um outro país, né? Sim. Então, por isso que quando vai alguém no consultório, eu procuro fazer uma anamnese bem feitinha, com tempo, sem correria, não é? Até a gente chegar no ponto que a gente chama ponto nodal, né? Chegou naquele ponto, daí a gente vai mostrando que não há mais necessidade de viver aquele momento. Ele já passou. Que é o denominador comum, né? Sim. É o que eu uso bastante também nas minhas terapias. Por quê? Eu falo assim, eu trabalho muito com o público masculino. Porque eu falo assim, a mulher é tudo muito mais fácil, né? A mulher sabe se expressar melhor. Tá precisando, ela vai, ela procura um médico, ela resolve. O homem já não. E por quê? Por mais que ele não aceite, o homem é muito psicológico. Então, qualquer coisa que aconteça já cria ali um bloqueio. Será que vai acontecer de novo? E se acontecer de novo? E às vezes nem acontece, mas acaba gerando, né, isso. Então, nas minhas terapias, é como ele falou, você vai, faz uma anamnese, vai conversando, vai mostrando para a pessoa que ali é um ambiente seguro, você entendeu? Que o que ele fala fica ali, é um conforto, é onde eles vão começando a falar de tudo, a contar o que acontece, o que não acontece, enfim, e aí fica mais fácil para a gente trabalhar, você entendeu? Que tipo de esfera usar, aonde usar, o que ele precisa, o que não precisa. E cada diagnóstico é muito pessoal, né? Muito particular. Sim. Olha, eu atendo diversas pessoas, né? Você me fez lembrar, há um tempo atrás eu atendi um senhor casado, né? Tinha filhos, tal. E ele estava a ponto de se separar. Por quê? A mulher, depois a gente vai encontrando essas respostas, né? Uhum. Ela vai ao salão, e no salão tem muitas conversas, né? Então, as colegas ali falavam, olha, hoje eu saí com uma pessoa e foi tantas vezes que a gente teve uma relação, a noite toda tivemos várias relações, e não é assim, não, né? Daí ele falou assim, eu estou para largar minha mulher porque ela já está me cobrando isso, né? Porque daí eu vou uma vezinha só e cai para o outro lado e, né, não tem jeito, né? Já tô... Mas não é bem assim, né? Por exemplo, essas questões que a gente acaba ouvindo, de que, fulano saiu com alguém, teve 3 relações numa noite, uma atrás da outra, né? Isso não existe, né? Isso não existe mesmo porque essa fábrica, ela não está disponível o tempo todo. Não. Ela leva 24 horas para produzir de novo todo o material. E como que você vai ter uma relação 3, 4 vezes tendo esse material disponível? Não. E aí, eu comecei a mostrar em relação ao que era isso, como era produzido, por onde era produzido. Aí ele entendeu. Aí ele me ligou e trouxe a mulher junto. Então, casados até hoje, porque ela também entendeu. Ela falou, puxa vida, então eu estava ouvindo conversas que são mentirosas, diferenciadas, né? Sim. Porque assim, às vezes as pessoas têm aquela relação ruim, elas querem criar para as outras pessoas que elas têm uma vida fantástica. É a famosa era digital, né? Eu tenho que... A minha vida tá uma caca, mas na internet ela tem que estar maravilhosa. Aí outra, ejaculação precoce, ela não pode ser crônica,
muitas vezes ela acontece sim, né, com qualquer pessoa, né? Sim. Somente a questão do homem. O homem ele é mais visual, né? A Sim. mulher é mais hormonal, né? Então, às vezes a mulher vê uma puta mulher, uma gata ali, tá ali naquela hora, já era, meu, né? Leva 5 minutinhos só, né? Eu costumo dizer que é 5 minutos de prazer e muitas vezes 30 anos de pensão, né? É bem discrepante mesmo. E o Tantra, ele serve também para você, que eu faço bastante, né, o Tantra, faço sensorial, porque a gente entende isso mentalmente, mas às vezes o corpo não entende. É que assim, eu falo assim na parte emocional, na parte psicológica, como ele falou. Às vezes a pessoa fala assim, eu tava no salão, a pessoa, saiu e tal. A pessoa tem que entender que há diferença. Se você tá solteira, você tá sozinho, você sai com uma pessoa a cada 15, 20 dias, você pode até acontecer de ter 1 ou 2 vezes na relação. Você entendeu? Só que a pessoa tem que entender assim, cada idade, cada qual no seu qual. Porque chega uma época que a mulher, eu acho que tanto a mulher quanto o homem, eles não querem quantidade, mas a qualidade. E a qualidade não está em quantas vezes, né? Está na maneira como ela é conduzida. Eu cheguei nesse ponto. E é onde eu trabalho também, essa parte. Eu falo, olha, tem que ter paciência, principalmente para quem tem ejaculação precoce, porque ele já vai no ato com ansioso. Com aquela medo, preocupação, né? Isso. Então, o que a gente costuma trabalhar numa pessoa dessa? Na parte da aurícula, trabalhar um pouco a ansiedade, abaixar a adrenalina, vai sem pressa. É para isso que servem as preliminares. Sem pressa, porque como você sabe que você já tem ejaculação precoce, então o que você vai fazer? Você vai aproveitar e desfrutar do momento. Não ir para os finalmente assim como um robozinho. Porque quando eu era mais nova, a gente vai se conhecendo, a gente não sabe como o corpo funciona, a gente quer ter as experiências para ter bagagem no futuro. Sim. E eu saía, né, nas minhas paqueras, e os rapazes, eu percebo que os homens, eles não têm preocupação com isso. É igual aquele famoso coelhinho, né? Vai, acabou. Falei, mas gente, alguns nem beijar na boca eles queriam, porque eles falam que é muita intimidade. Mas esse momento exige intimidade. Sim. Como uma troca de energia, uma troca de sensação, uma troca de emoção, que é isso que faz o prazer do ato sexual, do momento. E eu me sujeitava a isso, porque eu falava, aquela carência, sabe? Eu quero ser amado, eu quero ser desejado. Uma carência emocional. E eu queria falar, se eu não for com ele, que é lindo, maravilhoso, eu tô tendo esse momento, eu não vou ter de novo. Então eu achava que era o último momento da minha vida. E eu me sujeitava a isso. Hoje eu sempre falo para as pessoas, olha, eu prefiro virar um eremita, eu prefiro virar uma freira, do que ter relação, se não for para dar um beijo na boca, pelo menos. Sim. Porque não consigo conceber a ideia de você ter uma relação com uma pessoa e você não tocar os lábios, você só ali como se fossem 2 animais. Isso é uma coisa assim... Tem que ter ali o toque, o calor humano. É mesmo, né? Porque o nosso corpo inteiro, ele tem sensores, né? Sim. É sensorial. Não é só nas genitálias, né? Não. Tem vários, né? Vários pontos. Vários pontinhos. E você falou também da auriculoterapia. Eu queria puxar esse gancho, queria que você falasse o que para que serve mais especificamente. Então, ela serve para ambos. Tanto para a parte de ejaculação precoce, ansiedade, síndrome do pânico, lógico que associada a algumas terapias, né, potencializa muito mais. Então, assim, a gente trabalha cada qual com a sua esfera. A gente trabalha com a de cristal, que ela trabalha mais o emocional, o psicológico. A de prata, quando você está com excesso de alguma coisa, excesso de tensão, ou então algum ponto de inflamação, aí a gente usa os dois, tanto a de prata quanto a de ouro, porque o ouro ele esquenta, então ele ajuda nos pontos de inflamação. Sim. E a prata ela é neurosedante, né? Ela é mais fria. Isso, ela é mais fria, onde ela vai. Nos arquétipos que eu gostava de estudar, a gente sempre associava a energia dourada ao sol e a energia prateada à lua. Sim. Que é por causa do masculino e do feminino. Sim. O ouro, a prata, entendeu? É muito bom.
ajuda bastante. E a auriculoterapia tem a ver com o ouvido, né? Você fala. Sim. Porque no ouvido, tanto no ouvido quanto na mão, na palma da mão e na planta do pé, é onde está localizado todos os pontos do nosso organismo. Fígado, coração, rim, baço, coluna, né? E a aurícula, na verdade, se você parar para analisar, é como se fosse um feto. Sim. É como se fosse um feto de ponta cabeça. Você entendeu? Sim. Então, assim, na hora que você vê, é uma visão muito bonita. É um bebê, sim. É um bebê, é uma visão muito bonita. Então, é onde você pode trabalhar todos os pontos durante 7 dias. Então, a gente trabalha 7 dias do lado direito, 7 dias do lado esquerdo, ou vice-versa. E esses pontos ajudam muito, né? Principalmente na acupuntura. Por exemplo, a pessoa que está com muito soluço, né? É Sim. yang e yang, né? Você vai trabalhar algum ponto para tirar essa friagem do pulmão, né? Porque o soluço é quando pelo menos quando eu começo a ficar ansiosa, e eu começo a pensar, eu começo a ter hiperfoco, e meu coração começa a acelerar, e a minha respiração desregula todinha. Aí começa o soluço. Mas é assim mesmo. E, assim, a aurícula ela também é usada para emagrecimento, terapias de corpo. Na parte da ansiedade, né? Porque uma pessoa ansiosa, geralmente, nem todas, algumas deixam de comer. Já outras, qualquer crise de ansiedade, ela vai e ataca a geladeira. Então, aí ela começa assim, tem ansiedade, ataca a geladeira, já fica preocupada porque ganhou 1 quilinho. Ou então, tem ansiedade, que às vezes a pessoa nem chega a comer, mas por conta da tireoide, uma disfunção hormonal, ela começa a ganhar peso também. Que é um dos fatores, né? O tireoide Sim. é um dos fatores que faz com que a pessoa... Aquelas que têm tendência a engordar, vai engordar. E aquelas, as que não, vai emagrecer. E aí é o que eu falo. Tem gente que às vezes fala assim, mas eu tô fazendo aurícula, eu tô fazendo acupuntura e não tá resolvendo o meu problema. Aí é onde eu falo, você precisa procurar um médico especialista para dar uma ajuda nisso daí. Mas todo mundo fala que a acupuntura e a aurícula resolve. Mas se você tiver com uma disfunção hormonal, a aurícula e a acupuntura, ela ajuda muito. Só que você tem que ter um acompanhamento. Mas, Gleice, eu vou um pouco mais além, né? Vou até ser um pouco mais duro aqui. Eu acredito que seja de profissional para profissional, né? A gente encontra muita pessoa que se diz terapeuta aí, que fez um cursinho pela internet e respondeu, a minha mãe mandou marcar isso daqui, e se diz terapeuta, né? Sim, bastante. E não estuda. Ela abriu lá seu espaço, começa a trabalhar no seu espaço, tem aquela parte um pouquinho teórica, mas não resolve. Ela não está preocupada com o outro, e sim com o financeiro. Então, eu penso que quando os seus resultados aparecem, é porque você está empenhado naquele caso. Né? Eu me debruço, porque é missão de vida para mim. As pessoas que vão me procurar, eu atendo naquele dia, pego todas as informações e vou estudar caso a caso. Não vou só pegar a anamnese dela no próximo encontro, não. Eu pego, volto para casa, vou estudar, já levo algumas soluções para ir a gente trabalhando, mando algum material de apoio para ela ir solidificando esse conhecimento, para a gente resolver essa questão como um todo. Né? Quando eu penso em mim, eu estou pensando no outro. Se eu quero estar bem, eu quero que o outro esteja bem. Não é? Porque eu costumo falar, quando a gente ataca o outro, a gente está atacando a nós mesmos. Sim. E você falou muito do financeiro, né? Eu ia perguntar, assim, que as pessoas... Tá muito aquela onda, né? De todo mundo querer ser terapeuta holístico, jovem místico, todo místico, né? Não sei o que lá, quântico. Então, assim, qual é a média, mais ou menos, de uma terapia, do valor de uma sessão de aurículo? Da aurícula, ela sai em torno dos seus 35 ou 50 reais. Mas é como ele falou, tem toda uma anamnese, tem todo um acompanhamento. Não é assim, você vem, fala o que você está sentindo, coloca ali, tchau. Não, a gente dá todo o suporte, né? Durante a semana, como que você tá, como não tá, né? Então, tem toda essa... Sim. Eu fiquei curiosa para saber também como ela age exatamente no corpo, assim. Eu sei que você já deu uma pincelada, assim. Como ela funciona, assim, como que ela vai reverberando e respondendo no corpo humano.
Geralmente é assim, a gente coloca, vê qual a sua necessidade, vamos por pontos de estresse, a gente sempre trabalha fígado, coração, rim, né? O Xaimen, que ajuda bastante no ponto de relaxamento. Então, às vezes acontece assim, de algum pontinho ou outro, você ser mais sensível, porque é o ponto que precisa ser trabalhado, que está precisando de um pouquinho mais de atenção. Então, ele vai ficar meio doloridinho, não é uma coisa que vai ficar para o resto da semana, mas nos 2 primeiros dias você vai sentir. Tem que estar estimulando, lembrou, tem que estar ali estimulando as esferas, tudo bonitinho. Então, ela vai aonde precisa ser trabalhada, nos pontos que foi colocado, de estresse, ou de ansiedade, ou algum problema que você tenha. Então, ele vai trabalhando no decorrer da semana, dia a dia, você entendeu? Uma outra coisa que é interessante, né, quando ela fala de Shen, o terapeuta, quando ele tem uma sensibilidade além, tem um pezinho do outro lado, é muito interessante quando você está fazendo esse processo terapêutico com a mão, você sente, né? Depende daquele ponto lá, às vezes aquele ponto está muito quente ou está muito frio, né? E daí você tem que ter essa técnica para você trabalhar e equalizar aquele ponto. Às vezes você coloca a mão lá no coração, está gelado que parece um calorzão desse, meu coração está gelado. Não é normal. Não é normal. Aí você sente. Quem tem essa sensibilidade sente o ponto. E aí você trabalha além dos pontos que já está sendo trabalhado, você coloca atenção mais naquele outro lá. Porque senão, se, por exemplo, você vê uma situação como essa, que está gelado, muito quente, isso pode acarretar uma doença física também. Sim, outra. Mesmo porque depois ele vai ter aquele sudorese, né? Bastante. É porque, no meu caso, eu sempre tive calvície, né? Alopécia que fala, né? E eu cheguei até a fazer transplante capilar, mas há um período do ano passado eu tive uma queda muito abrupta. E eu estava numa situação que eu não conseguia me desligar, eu não conseguia relaxar. Então eu ficava pensando nas contas que ia vencer, porque o problema daqui, o problema dali, e eu só focava no problema, eu só ficava dando vazão pro problema. E eu não conseguia ter uma mente saudável, eu não conseguia pensar. Então, toda a região do meu cabelo passava a mão assim, tomava banho, caía como se tivesse feito uma quimioterapia real. E aí eu comecei com essa terapia. Né? Eu já faço terapia, já faço a psicanálise, mas aí eu decidi adicionar, incrementar o yoga, né, que é a terapia das meditações diárias, e mais as massagens, né, que é a sensorial, que é aquelas massagens mais... não sei como tem a parte dos chakras, eu não sei como é que fala. Alinhamento dos chakras, né? E tá voltando a crescer, uma coisa que eu não acreditava. Uma coisa que é muito interessante, né, a oração, de uma forma geral, e a meditação, que é uma oração da mesma forma, ela desenvolve habilidades cerebrais, como se fosse outro tipo de energia que ela vai se expandindo para o corpo, para buscar a saúde. Por isso que assim, muitas pessoas falam assim, nossa, eu fiz uma oração para fulano, eu falei que ia fazer uma promessa, fiz uma promessa para fulano melhorar do câncer, e essa pessoa se curou. Ora, quando a gente pede, a gente tem que pedir de corpo e alma. Né? É diferente de você pedir algo, né, para o universo, para Deus, né? E você, mas minha conta está vencendo, alguém está batendo na porta, vem receber. Não, eu quero esse carro. Aí você tem que falar o carro que é. Carro da marca que for, a cor que é, pneu... você tem que dar forma àquilo. É a mesma coisa da doença. Falar, fulano, queria que o senhor curasse fulano do câncer. Se você não pendeu para a direita nem para a esquerda e foi reto, tenha certeza que essa cura vai acontecer. Sim. Porque é essa energia universal, não é? Que ela acaba acontecendo e vai como se fosse uma bola naquela pessoa. Naquele ponto. Eu tenho um exemplo na minha família, 2, que em 2018, né, minha avó foi diagnosticada com câncer. Só que a minha avó sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. Era uma pessoa extremamente... Sabe aquela pessoa com gênio muito forte, não pode falar qualquer coisa. E foi uma pessoa que negligenciou a saúde o tempo todo, achava que não precisava.
E a gente fez de tudo na medicina para ela se curar. E só que ela levava isso de um jeito tão negativo. E esse câncer acabou tomando, né? Metastasiando, pegou o pâncreas, do pâncreas foi pro baço, do baço foi pro peritônio, aí depois deu linfoma. Quando deu linfoma, em 2019, ela veio a falecer, né? E os meus tios fizeram de tudo, sabe? Nossa família fez de tudo para salvá-la. A gente gastava noites em claro, dava remédio, levava no médico, às vezes ia toda noite pronto-socorro, tinha cuidador e não parece que não ia, sabe? Ela não estava mentalmente, ela falava, eu vou morrer mesmo. Ela já tinha se entregado. Ela falava, vou morrer mesmo, tudo isso que tem. Beleza, ela se foi, tudo. Pouco tempo depois, a minha mãe foi diagnosticada também. Só que foi uma antítese. Eu sofri muito mais pelo diagnóstico do que ela. E uma coisa que minha mãe, sempre aprendo com ela. Ela fala, eu tô calma. Eu falei, jura? Mas você sabe que vai ser difícil? Eu falei, eu sei. Eu posso chorar, eu posso sofrer. Vou ficar chata, eu sei. Vai ser difícil, mas eu tô tranquila. Ela tinha uma calma e uma certeza. Já é, né? Sim. Ela já é calma, então... Então, ela é uma pessoa assim que ela falou assim, eu não vou me entregar, se tiver que fazer exame eu vou pra cima pra me curar. E ela descobriu isso pouco tempo depois de uma separação de 33 anos de casado, que é a minha idade praticamente. Né? Ela passou uma vida e depois, nesse choque de separação, ela descobre. Foi o que ocasionou. É que leva, na verdade, o início desse pensamento de fusão, né? Separação, ele vai levar em média 10 anos, né? Desse trauma até chegar. Então, geralmente, o câncer ele starta do trauma em aproximadamente aí 10 anos. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo, porque nós chegamos ao final do primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos falar mais sobre sobre essas questões de doenças físicas, psicossomáticas que se transformam em físicas, e fazer uma imersão um pouco mais profunda nesse assunto. Eu espero vocês no nosso segundo bloco do Transicast. Até logo. Doeu? Quando ela chega o tempo fecha, o perfume dela é frente fria. Quando tu sente, cê pira, se pede na galega. Eu sei que meu olhar te hipnotiza. Você não tem saída, eu sou sua rainha. Escravizei teus medos, despertei desejo. Você caiu fácil na minha ladainha. Congelei sua alma com meu beijo. Você não tem saída, é escravo no meu reino. O meu veneno fez você cair na minha. Agora você sabe, sou sua rainha. Já me acostumei com a coroa e você chamando patroa, minha patroa. Quando ela chega, se treme, a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme, a bala desaba, meu bem. Quando ela chega, se treme, se treme, se treme.
Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do Transicast com vocês. Eu aqui, Jade Nayade, estou com meu querido amigo psicanalista, né? E agora comendador cabo Francisco Alves. E a nossa querida terapeuta alternativa que trabalha com várias medicinas alternativas, ela, Gisele Garbo. E a gente estava falando, né, sobre... Eu estava citando, né, os exemplos da minha família, só para concluir o raciocínio, né? Que a minha mãe já está na etapa final do tratamento do CA, né? Não gosto muito de falar essa palavra porque eu acho muito pesada. Então, ela foi um tratamento completamente oposto ao da minha avó, porque as coisas se resolviam por si só. E aí o meu terapeuta falou para mim, falou, Jade, você tá sofrendo mais que a sua mãe. Ela tá com isso, você tá pegando o peso, o karma para você, daqui a pouco é você que tá igual a sua avó se manifestando. Falou assim, vai com calma, ela tá tranquila, ela sabe o que ela vai passar. E ela não, assim, ela não saiu do eixo em momento algum. Sabe? Então, falando de relações psicossomáticas, né, problemas que acontecem na mente, foram casos bem diferentes que a gente citou assim na minha família, que eu tive, assim, doeram os dois casos, obviamente, mas eu tive um aprendizado muito grande sobre isso. Como que você se entregar para aquele mal ajuda na proliferação, ajuda na evolução, ou como você se entregar a si mesma e encontrar, né, vamos dizer assim, a sua luz, né? Eu diria de uma forma diferenciada, né? Puxar um pouquinho. Eu diria de uma forma diferenciada. Não é se entregar ao problema, né? É entendê-lo, o problema, a partir de você. Entendeu? Quando a gente fala algumas coisas, né, PNL, né? A gente fala algumas questões que a gente acostumou ao longo do tempo falar, os nãos da vida. Sim. Não é? Então, algumas coisas o universo observa. Eu me entreguei à doença. Né? Então, o universo falou, nossa, ela se entregou à doença. Então, deixa eu ver aqui o que vai ser feito. A lei da atração, né? Entende? Então, não. A gente tem que aprender com o outro a partir da gente. Exatamente. E antes da gente partir para a parte prática, eu queria, né, que a gente estava falando no intervalo, que isso flerta bastante, né, com a magia que a gente conhece, o ocultismo, os estudos, né, de obras mais voltadas ao mundo místico, né, e dentro do hermetismo, que é uma filosofia, né, greco-romana, que vem lá da Europa de muitos anos, eu aprendi que o todo é mente e o universo é mental. Sim. E tudo acontece a partir da nossa mente, tudo que a gente entende, que a gente vê, os deuses, as deusas, as entidades, né, tudo são arquétipos que a gente vai ativando na nossa mente. E dentro da psicanálise eu trabalho na parte de Jung. E Jung flerta muito com o místico, né? Sim. E eu queria, a partir disso, que a nossa querida terapeuta fizesse, eu costumo falar, né, plantar a sementinha da solução, nos mostrasse aqui ao vivo. Ela vai falar, e conforme ela for falando, como está longe do microfone, então eu vou narrando para vocês. E o Cabo Chiquinho também vai ficar sem o microfone, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na parte prática, como funciona a parte de auriculoterapia. Se você quiser, a gente já pode começar. Claro, sem problema. Pode ser aqui na direita mesmo. A direita do dinheiro? A gente vai colocar no chão. É verdade, né? Nós vamos colocar aqui a parte do chão, que ajuda bastante. Aqui eu estou usando a... Quiser mostrar também para as pessoas. Que ela tá usando o grão de mostarda, né? Não sei. Se você... Que vem já na plaquinha. Isso. Né? Que é bem mais prático. Para trabalhar assim um pontinho de relaxamento, né? Às vezes de tensão, preocupação. Que é assim os pontos básicos, né? Para você poder relaxar, ter assim um dia tranquilo, uma coisa mais calma, mais serena. Mas a gente também trabalha pontos específicos também. Sim.
Então, basicamente, né, para quem está em casa, para quem não estiver muito baixo, é a semente de mostarda que vai trabalhar, né, os pontos de tensão. Sim, de relaxamento. De relaxamento, onde você, né, pode trabalhar as preocupações, né, as tensões do dia a dia, mas também existem formas de trabalhar esses pontos mais específicos com esse método, certo? Sim, sim. Que é como aqui eu coloquei poucos pontos, como o nosso amigo mesmo disse. Quando você sabe o que você está fazendo, então você vai trabalhar pontos específicos, né? Diferente que às vezes tem gente que faz um cursinho de 1, 2, 3 dias e fala, eu sou terapeuta. Aí você vai, não estou discriminando, mas Sim. o que acontece? Ela não sabe o ponto específico que usar. O que ela faz? Ela enche o ouvido da pessoa, a parte da orelha de fora, de esfera. Por quê? Porque ela não sabe qual é o ponto específico. Então ela acha assim, bom, eu colocando todos os pontos, um vai resolver. Ela te dá um tiro no escuro, né? Exatamente, é um tiro no escuro. Só que a contrapartida, você pode, um daqueles pontos, ativar o relaxamento, o seu emocional? Pode. Como também pode dar um resultado contrário. Você entendeu? Porque às vezes aquele ponto tá positivo e a pessoa coloca aquele monte de ponto e às vezes aonde tá bom dá um rebote, é isso? Isso, pode acontecer de dar um rebote. Sim. Você entendeu? Às vezes tem gente que acha que, porque é natural, não tem problema. Pelo contrário, o resultado, a eficácia é a mesma de um remédio convencional. E eu percebia isso porque assim, eu participei bastante tempo de Umbanda, e a Umbanda tem os banhos, né, que a gente fala. Os banhos de ervas. Só que assim, eu era uma criança, né, muito inconsequente. E eu falava, eu vou botar tudo erva, é tudo banho mesmo, vai me limpar. Menina, eu tava com uma tensão tão grande, né, naquele dia, faz muitos anos isso já. E eu coloquei alecrim, e alecrim é uma erva quente. E era pra eu ter colocado boldo. Ao invés de eu me acalmar e centrar, eu comecei a esquentar, eu comecei a pegar febre, eu comecei a surtar, eu briguei dentro de casa com os meus pais. Depois eu acionei a Yalorixá, né, que estava me guiando. Ela falou, Jade, o que você fez? Me explica seu banho. Eu coloquei alecrim, aí eu não lembro exatamente se eu coloquei 7 ervas, eu coloquei louro. Você fez uma salada, você colocou alecrim, erva quente. Falei, de como você tomou esse banho? Eu falei, joguei na cabeça. Falei, é lógico que vai esquentar. Alecrim esquenta e você já está quente, deu combustão. Assim, o alecrim, ele também é considerado como a erva da felicidade. Exato. Desde que você saiba como consumir. Porque tem desde a ingestão dele, o chá e quanto o banho. Mas cada coisa é igual ao aurículo, cada qual no seu qual. No seu quadrado, né? Aí, entrando um pouquinho na questão que eu falei, né? Das pessoas às vezes usarem, encher, falar assim, eu vi aqui no mapazinho e tal. A gente usa um mapa? Usa. Por quê? São vários pontos. Então, às vezes, para você guardar todos eles, com cada problema, uma situação diferente, fica um pouquinho difícil. Então, a gente está ali, a gente dá uma olhadinha para certificar que está tudo em ordem. O que acontece? Como eu falei, em qual momento a gente usa a esfera de mostarda? Ela é eficaz como qualquer uma outra, tá? Só que eu coloco para os meus pacientes assim. Qual o momento que a gente usa a mostarda? Bom, você terminou o seu tratamento. Então, o que acontece? Você não vai vir para mim mais toda semana. Você vai vir cada 15 dias. É onde a gente vai usar a esfera de mostarda, porque ela só vai dar continuidade no seu tratamento. Não precisa mais ser toda semana. É manutenção do Exatamente, tratamento que a gente uma fala. manutenção. Então, não precisa ser mais aquela coisa de cristal ou ouro ou alguma coisa. Até mesmo para não acontecer isso, não dá um rebote. Exatamente. Né? Porque você estava falando, eu não sei, né? Às vezes por distância, por estar se mexendo muito, as pessoas podem não ter ouvido, né? Se você, né, rebobinando, porque eu gosto muito de aprender sobre isso.
Se você enche os pontos, né? Aquelas pessoas que fazem um cursinho muito fast food, né? Sim. E não entendem os pontos específicos, elas enchem a cabeça, a orelha da pessoa com vários pontos, e isso pode acabar dando um choque. É a mesma coisa que você tomar vários remédios de uma vez só, interação medicamentosa. É a mesma. É uma espécie de interação medicamentosa que pode levar a pessoa a ter mais problemas do que resolver os problemas dela. Sim. Porque se de repente você vem para mim com um quadro de crise de ansiedade, então eu vou trabalhar todos os pontos de ansiedade e um de sedação. O que seria essa sedação? Para ele te tranquilizar mesmo, principalmente na parte da noite, que é onde dá a crise maior. Que a gente pensa, meu Deus, amanhã fulano vai me cobrar, eu tenho que pagar a conta X. Ela vai um pouquinho mais a fundo, tipo assim, será que eu vou dormir e não vou acordar mais? E se eu morrer no meio da noite e ninguém vê? E se, sabe assim, ela vai um pouquinho mais a fundo. As pessoas transferem a morte para a vida. Exatamente. Então, se você coloca num ponto errado, tipo, eu tenho que sedar você, o que seria o frio. Então, é onde eu uso o cristal, que é tudo voltado para o psicológico, né? Aí depois a gente vai intercalando alguns pontos com o cristal e o prata, até a gente ir tirando e usar o grão de mostarda. Se você trabalha algum ponto diferente, ao invés de eu te acalmar, de esfriar isso aí, eu vou estar o quê? Esquentando e proporcionando ainda mais medo, angústia, adrenalina, você entendeu? Aí a pessoa não dorme. É onde vai do profissional, que nem o nosso amigo falou no primeiro bloco. Você acaba tendo, né, assim, mas eu fui e não resolveu e tal. E aonde entra também a questão, olha, qualquer coisa, eu falo para meus pacientes, me liga, mesmo que for no meio da noite, pode me ligar, não tem problema nenhum. Eu já ainda brinco, assim, não vai me ligar à toa. Mas às vezes acontece da pessoa ter uma crise, né, e ela me liga. Então, o que a gente faz? Ela precisa falar. Ela precisa desabafar. Então, você tem que estar preparado. Para quê? Para ouvir, para mostrar para ela que está tudo em ordem, que não tem problema, que não vai acontecer nada. Que às vezes aquela reação pode até ser normal, como se fosse uma reação do remédio. Sim, porque ela vai assim na expectativa, tipo, eu vou melhorar. Só que à noite é que a coisa pega. Então, aí ela já fica assim meio que preocupada e começa a subir tudo. Aí aumenta pressão, os batimentos cardíacos, circulação sanguínea, sudorese, e começa a entrar em desespero. Quando eu tinha, né, bastante crise de ansiedade, eu ficava mole. Eu perdia força, eu não conseguia fazer isso aqui. Sabe aquela força? Eu ficava completamente mole, assim, parecia uma gelatina humana. Eu não sei o que acontecia, mas o meu é como se eu entrasse numa espécie de enrijecimento, de repente, relaxa, e eu não consigo voltar, sabe? Mas é um mecanismo, né? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor, principalmente quem está em casa. Nós temos uma caixa de força nas nossas casas, não tem? Tem um disjuntor. Sim. De repente dá um estouro no gerador. Ou no fusível, né? E daí queima aquele fusível que tem lá. Por que queima aquele fusível? Porque se ele não queimar, toda essa carga que é maior, que está entrando na sua rede, vai queimar toda a rede elétrica da casa. Então aquele fusível é justamente para ele queimar ali, e aí essa energia, essa carga, essa descarga não passar para os outros. Para não incendiar a casa. Para não incendiar a casa, né? O nosso cérebro também é assim. Porque o sistema nervoso seria essa rede elétrica. O nosso sistema é assim. Por exemplo, um trauma abrupto, o que as pessoas desmaiam? Porque a carga energética que ela recebeu é maior do que ela pode suportar. Então o cérebro ele é autolimpante. Ele é automático. Então, como você recebeu aquela carga e não tem condições de suportar, você desliga, apaga, desmaia. Né? Desmaia. Pode ver, a pessoa desmaiou, o coração está lá, parece que o peito vai saltar. Até voltar à homeostase. Aí vai voltando à homeostase, e a pessoa às vezes está desmaiada, e o outro vai lá
e joga álcool, e faz isso, e faz aquilo, e abana. Não, é deixar normal que ela vai voltar ao normal, não é? Agora a pessoa foi num choque desse, aí você quer acordar a pessoa, vai dar outro sobressalto. Aí isso pode levar até... susto, né? Agora, se a pessoa não desmaiar, é onde vai ter o aneurisma. Sim. Ela vai ter um cardíaco, um derrame, entendeu? E aneurisma é o mais comum. AVC. Então, o seu mecanismo foi de ficar molão, de buscar o equilíbrio, de buscar a homeostase até aquilo passar. Eu tava nem lá nem cá, como costuma falar. E você falou muito desses profissionais que não são profissionais, e eu queria que você falasse para as pessoas como se proteger, como identificar esses profissionais que não são profissionais, como se proteger, não citando nomes, não dando nome aos bois, mas falando como você identifica uma pessoa leiga no assunto ou uma pessoa, um profissional, um mau profissional, porque assim, gente, se eu procuro um profissional e caio nas mãos erradas, isso pode custar até mesmo minha vida, a depender do caso que eu estiver passando. Isso em terapia, isso em médico, isso em terapia alternativa, em qualquer área. Sim. Então eu queria que você ajudasse a afiar os sentidos dos nossos telespectadores para essa pessoa não me parece tem coisa errada aí, entendeu? Alguma coisa errada não está certa. Geralmente assim, quando você chega de praxe, sempre tem um certificado, outro, aí você bate o olho assim, você vê que já tem uma carga horária de curso, uma carga horária de atendimento. Horas de voo, né? Sim. No questionamento, que eu costumo falar muito assim, a pessoa quando ela chega para você, eu falo, olha, pode perguntar o que você quiser, eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, você entendeu? Você chega num lugar, seja o profissional que for, independente, tanto na terapia quanto médico, ou até mesmo num salão, a pessoa começa a gaguejar, ela não fixa muito o olhar em você. Ou coloca muito dinheiro na frente. Exatamente. Ai, por que isso, por que aquilo? Não, você tá ali, ela vai falar do seu problema, ela vai fixar o olhar em você, por quê? Eu falo que é aí que você começa a passar confiança para a pessoa. É como o vendedor que fica na rua encurralando você para comprar. Então ali, tipo assim, corre, porque nem ele sabe o que ele está vendendo, você entendeu? Então eu falo assim, por quê? Só o fato de você ter essa conexão com o seu paciente, de olho no olho, como ele falou, você vai poder se pôr no lugar da pessoa, então você vai entender o problema dela, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade que ela tiver, você vai saber responder, você vai saber orientar ela, você entendeu? Como proceder, como fazer, o que deve ou não fazer em momentos de crise, em momentos de ansiedade. Eu falo assim, eu costumo falar assim, na hora em que eu estou fazendo o procedimento, desde a asepsia até a colocação, o término, eu estou sempre ali dialogando, perguntando por quê. Pode acontecer como não pode acontecer, da pessoa já sentir o impacto ali na hora, depende muito da situação. Então, tem gente tem profissional que você vai que ele não quer nem saber, ele já vai fazendo. Eu não ia falar, né? Deixar, mas já que ela falou, eu vou dizer. Então, eu não estou ansioso, né? Eu acho que não estou, né? Mas acabou de colocar, você trabalhou a ansiedade, não é isso? Sim. Repuxou o nervo aqui do meu pescoço, né? A gente às vezes, porque é tão inconsciente o que a gente sente, por exemplo, outro dia, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tive a proeza de torcer o meu pé dormindo, porque eu durmo com o pé, essa parte dos dedos, né, ou assim, ou eu começo a fazer isso aqui, assim, no colchão, e eu acordo assim, ó, eu vou me contorcendo na cama e eu só percebo quando machuca. Eu acordei com a parte do dedão na parte móvel do peito do pé para os dedos. Involuntário, né? Aí eu acordei, sabe quando você pisa demais, assim, dobra muito para cima, e eu tava assim no colchão, eu senti um tranco e eu acordei. O que ficou assim, ó. É como se eu tivesse torcido o pé de salto no meio da rua, mas foi dormindo. E as pessoas falam, mas nossa, como assim você torceu o corpo dormindo? Eu falei, gente, eu já acordei, eu já tive, assim, taquicardia dormindo, porque eu começava a pensar e eu não tinha mais controle do meu pensamento quando eu entrava no sono.
Porque eu entrava em sono, mas eu não desligava. E onde o seu corpo continua trabalhando, mesmo sem você querer. E ali tudo pode acontecer. Porque a consciência que mantém a gente acordado foi, né? Abaixou. Sim. E a inconsciente começou a jogar um monte de informação. E eu começava a ter... no outro planeta já. Nossa, eu falo assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado também em relação a certos profissionais, é isso também. Porque a gente, como profissional, tanto eu quanto ele, a gente entende que assim, o inconsciente, dependendo da situação, dependendo do caso, ele fica ali só na expectativa. Só na expectativa. Na hora que ele achar uma brechinha, é onde ele entra e ali ele faz o estrago. Eu costumo falar assim, né? Não sei se o Chiquinho vai concordar. O inconsciente é como se fosse a terra, embaixo da terra. Nós, na consciente, é tipo assim, você tá com a plantinha ali, que é o seu consciente, você tá vendo, a planta tá pra cima da terra, e se você cavocar, você vai encontrar tudo na terra. Você pode encontrar ossada, você pode encontrar semente, você encontra raiz. O inconsciente é quando você cavoca embaixo daquela terra, né? E tem pessoas que não às vezes vai embora da terapia porque ela não quer mexer naquilo que ela acha que é prejudicial ou é bom para ela. Então, por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente lá no passado e que foi bom e que hoje ela não pode fazer porque às vezes é o pai, o tio, o avô, o irmão, seja lá quem for, foi bom para ela não quer mexer nisso porque ela quer ter essa lembrança lá no inconsciente. Sim. Como também tem essa parte, tem a outra também, que às vezes você precisa trabalhar aquilo ali, como a gente questionou, né, a respeito de um conhecido meu. O que acontece? Todas as vezes que você vai tocar no assunto, ele se esquiva, ele muda, ele dá uma risadinha. Por quê? Porque aquilo machuca. Só que a gente, como profissional, vê que precisa ser trabalhado aquilo. Porque aquilo tá criando um bloqueio. Aquele riso não é saudável. Tá impedindo ele de ser feliz, tá impedindo ele de curtir a vida. E eu falo assim, pela idade que a pessoa tem e como a pessoa você vê que aquilo vai fazer mal. Ele já não sente mais vontade de sair de casa. Ele leva uma depressão. Então, tipo assim, ele curte um churrasco? Na minha casa. Você entendeu? Ele vai se segregando, se isolando. Então isso não é bom para ele. Ali o inconsciente está dizendo que é bom, porque ele está na zona de conforto dele. É o que ele aprendeu, né? Mas por quê? Foi devido a um trauma que ele teve. E você estava falando muito disso e... Nossa, eu até esqueci o que eu ia falar, que é tanta informação que o inconsciente já deu um bug aqui, legal, né? Mas você falou, eu falo assim, costumo dizer que rir é saudável, sim, mas rir de tudo já é desespero. É desespero, porque eu tenho alguns amigos que, tipo, você fala, oi, já tá dando risada, já tá dando... Uma vez eu falei com uma amiga minha. Tá escondendo alguma coisa. Falei assim, você tá bem? Eu tô ótimo, assim. Falei, você tá dando risada de coisas que, assim, risada fora de hora, piadinha fora de hora, tudo fora de hora. Você tá bem? Pouco tempo depois eu descubro que ela tava planejando se matar. Aí eu falei, olha, procura um terapeuta, porque rir demais não é legal. Entendeu? Claro que a pessoa azeda demais também não é legal. Tudo que é demais não é legal. Mas eu falei assim, as pessoas acham que por ser risada, por ser sorriso, não, a pessoa tá ótima. Não na verdade não é. É pior do que quem tá mais... Por exemplo, eu sempre fui muito fechadona. Agora que eu estou abrindo mais sorrisos. Uhum. Mas eu costumo, vamos dizer assim, levar pancada e eu costumo prestar mais atenção por ser mais fechada. A pessoa, quando ela dá risada, ela toma pancada, ignora, engaveta aquilo e acabou, entendeu? Uhum. Porque eu costumo falar assim, eu não lembro com quem que eu estava falando isso, se foi num outro podcast que eu assisti também, o luto, ele precisa ser vivido, né? Sim. E às vezes na terapia alternativa as pessoas buscam uma forma de, sei lá, seguir em frente, mas não querem enfrentar. Por exemplo, se você perde... Luto não é só quando alguém morre. Você perdeu um emprego, terminou uma relação, mudou de cidade, e você não vive aquilo e você engaveta. Na primeira crise que você tiver, primeiro emocional forte, aquele gatilho vai puxar pra fora, aquela gaveta vai abrir. Aí igual a porta do guarda-roupa que você vai socando as coisas dentro, uma hora ela vai estourar e vai abrir, vai cair tudo em cima de você. Você vai rachar. Então é um assunto assim que eu gosto de conversar, porque eu sou uma pessoa que eu fico doente muito fácil. Tipo,
esses tempos atrás, né? Somatiza muitas coisas. Né? Então, eu tava em casa, e fazia muitos anos que eu não via meu irmão, ele veio passar o Natal e o Réveillon com a gente, fazia mais de 7 anos que eu não o via. Aí, assim, ele teve que voltar para a cidade porque ele faz faculdade, né? Ele tem a vida dele. E quando eu vi no quarto que dele, na frente do meu, tipo assim, ele arrumou as coisas e foi, do jeito que o quarto que ele deixou, o quarto ficou. Eu tive uma sensação como se ele tivesse morrido. Dias depois eu amanheci doente, de cama. E aquilo foi assim, uma coisa como se ele tivesse... E eu mandava mensagem, perguntava se estava tudo bem. Inclusive eu até comentei com o Chiquinho, a gente até se desentendeu. Tem uma coisa de irmão, entendeu? E eu ficava olhando a coberta do jeito que ele acordou, sabe? O travesseiro do jeitinho que ele deixou. A mesa com as coisinhas ali, aquilo, eu comecei a chorar, cara. Falei, mano, cadê meu irmão? Sabe? Ele morreu e tal. Não morreu, ele tá no sul. Tá logo ali. Mas é um luto que eu tava, sabe? Eu não quis pensar nisso. É um direito da pessoa viver isso daí, né? Ela precisa viver isso daí pra não ficar... E daí, quando eu fiquei doente, eu falei com o meu terapeuta, falou assim, você prestou atenção no que você estava sentindo? Eu falei assim, você não quer falar sobre isso. Realmente eu não queria falar, porque eu tinha vergonha, por alguma razão, que eu também, até eu tentando descobrir por quê, entendeu? E quando ele começou a conversar, eu comecei a ter consciência disso, eu comecei a sarar. Eu achei que era dengue, depois Covid, fui tomando remédio, não estava passando. Depois das sessões de terapia, várias vezes aconteceu de eu ficar doente, passar mal, náusea, ânsia de vômito. Depois da sessão eu melhoro. Depois da terapia, às vezes uma massagem tântrica. Sim. Porque eu Jade, sou uma pessoa que eu adoeço muito fácil, mas não por nada físico. Porque o massagista falou, Jade, seu corpo é extremamente saudável, tua musculatura é muito forte. Sabe, eu só tenho feedback positivo, até mesmo dos médicos. Falou assim, então de onde vem essa doença? Falou assim, ó. É emocional, né? Pela sua cabecinha. É emocional. E estamos chegando ao final do segundo bloco. E eu, geralmente é inédito, porque eu não costumo tagarelar assim. Eu sempre deixo, né, as pessoas... Eu me deixo mais o convidado falar, explicar, mas eu gostei, sabe, da gente conversar aqui. E antes de encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que você, Gisele, deixasse o seu contato, falasse onde você atende, como te encontrar, suas redes sociais, fazer o seu jabá aqui para todo mundo. Bom, para me encontrar, eu tô ali no @Gisele Garbo, né, Medicina Alternativa, no Instagram. Fico localizada ali na rua Itapemirim, na Hortorriso, né, onde tem mais profissionais. Ainda Meira, né? Não, Americana. Americana. Fica localizada num bairro ali, Americana. E no contato 19... Tá aí no nosso... Isso, tá ali, é fácil de me achar no WhatsApp, a qualquer hora, a qualquer momento, é só entrar em contato. Então, pessoas que quiserem experimentar novas medicinas, né, quiser, vamos dizer assim, somar, né, nos seus tratamentos, procurem a Gisele, conversem com ela, marquem a sua sessão, a sua terapia, vai ser um prazer, né, você escutar as pessoas. E eu queria também que o nosso querido Cabo Chiquinho falasse também o seu jabá, seu contato, onde atende, o que faz. Enfim, deixo a palavra com você. Então, eu agradeço a você, né? Agradeço ao Ednei Barão por mais essa vez estar aqui contigo, levando essas informações. Ter conhecido a Gisele, né? Muito obrigada. Até onde eu pude observar, é uma grande profissional, né? Sim, tem uma sensibilidade muito grande. Boa. E eu estou de volta ao consultório, né, ali na Dr. Trajano, na Cório, é uma clínica médica, Cório. O pessoal também me acolheu lá, atendo lá às terças-feiras, né. Meu telefone para contato é o 019 992 42 7777. Esse é o telefone da saúde, né? Ligou, sim, a gente vai atender. E esperando sempre que aquele que chegar lá saia melhor do que chegou. Isso. Eu acho que essa é a proposta da medicina como um todo, né? Sim. Você sair melhor do que você entrou e sempre a saúde em primeiro lugar. Geralmente eu faço aquela dinâmicazinha, né, da pessoa dar uma palavra final, mas hoje a gente já falou tanta coisa legal que acho que essa parte, assim, a gente deixa mais para reflexão dos telespectadores. E dizer que busquem acima de tudo saúde, e a saúde vem do equilíbrio, e o equilíbrio anda junto de mãos dadas com a harmonia. Ficamos por aqui,
Nos vemos no próximo episódio do nosso Transicast para vocês. Agora, todas as quintas-feiras, às 4h30 da tarde. Não deixe de curtir, dar o seu like, comentar, compartilhar e divulgar para os seus amigos para que o nosso programa atinja outros públicos e eles tenham todas essas informações. É isso, pessoal. Beijo. Até a próxima.